Olá, meus amigos. Todas as vezes que a gente conversa sobre planejamento patrimonial da família através de uma holding familiar, quando a gente utiliza esse sistema no intuito de evitar que a família passe pelo procedimento de inventário, que ela possa evitar o inventário, que ela possa não ter, os filhos delas não precisem passar por esse penoso procedimento que é o inventário, e seja ele judicial ou extrajudicial, pouco importa, ele sempre vai ser penoso. Vai ser penoso pela dureza do processo, quando ele é judicial, quando ele é litigioso, e vai ser penoso até mesmo do ponto de vista financeiro, por conta dos gastos que são envolvidos no inventário. Então, de uma forma ou de outra, toda a família só perde quando faz um inventário. E quando você utiliza esse sistema da holding familiar para evitar um inventário, e aí você faz com que esse planejamento patrimonial da família realmente aconteça, na montagem desse sistema é determinante você enxergar por qual valor os bens que hoje pertencem à pessoa física ingressarão no patrimônio da holding familiar. Isso é determinante. E é determinante porque o valor que esses bens ingressarão na holding familiar, eles determinam também a carga tributária que vai pesar na montagem do sistema de holding familiar. Porque, veja, é óbvio, quando a gente fala em reduzir mais de 90% o valor que se gasta no inventário, nós não estamos falando em zerar. É impossível zerar. Por quê? Porque nessas operações alternativas ao inventário, também tem fatos geradores de tributos. Então sempre vai ter tributo, sempre vai ter imposto. O que você consegue fazer é organizar um planejamento patrimonial que vai reduzir bastante a incidência dessa carga tributária, né? Vai reduzir muito os tributos que incidem nesse procedimento. E aí, veja, nessa construção, uma das coisas que a gente tem que se preocupar bastante é com a legislação do imposto de renda, né? A legislação do imposto de renda no Brasil, ela é imensa, imensa, imensa. Deve ter aí, sei lá, talvez mais de 300 leis que falem sobre imposto de renda no Brasil. E aí o que faz o governo de tempos em tempos? Sempre que o volume de novas normas de imposto de renda vai crescendo, vai evoluindo, o governo edita um decreto, que é um decreto regulamentador do imposto de renda, chamado RIR, ou Regulamento do Imposto de Renda. Esse decreto, na verdade, nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V. É um copia e cola. Ele pega lá toda a legislação sobre o imposto de renda e vai organizando numa lei só, que é esse decreto. Hoje está em vigor o decreto 9.580 de 2018. Ele foi feito no governo do Temer. Ele substituiu o antigo decreto 3.000, que foi feito lá na época do Fernando Henrique. Então esse decreto que foi feito no governo do Temer, ele na verdade ele reproduz muito do que já tinha no decreto anterior e traz as inovações das leis que nasceram após o decreto 3.000. Né? Então, o que acontece? Ali nesse decreto, nesse regulamento do imposto de renda, tem um artigo, que é o artigo 142, que ele diz que cabe à pessoa física, na hora que for transferir um bem para dentro de uma pessoa jurídica, através do procedimento da realização de capital, a escolha, a faculdade de fazer essa transferência pelo valor que está na declaração de imposto de renda, tá? Diz ali a declaração de bens e direitos. A declaração de bens e direitos, para quem não sabe, é aquele trecho da declaração do imposto de renda onde estão discriminados ali todos os seus bens e direitos, né? Um trecho da declaração. Então, ou você faz pelo valor que está ali, ou você faz pelo valor de mercado. E aí o artigo 142, ele diz que na hora que você faz pelo valor que está na declaração, aí vem o parágrafo primeiro desse artigo 142, e diz o seguinte, que na hora que você faz pelo valor que está na declaração, tá? Na declaração de imposto de renda, ou na declaração de bens e direitos, você tem que lançar na sua declaração, na próxima declaração de imposto de renda, exatamente o valor que tinha o bem imóvel
ou o outro bem que você está transferindo, mas o bem imóvel, por exemplo, que estava na declaração. Então, se na sua declaração de imposto de renda tinha lá um bem imóvel cujo valor de mercado, não importa, seja 1 milhão, mas está lá, foi adquirido por 300 mil e é esse valor que está na declaração de imposto de renda. Se está lá por esse valor, né, quando você passar para dentro da pessoa jurídica, você vai ter que lançar ali que agora você tem um total de cotas de participação naquela sociedade que equivale aos mesmos 300 mil. Então esse é um cuidado que você precisa ter para não colocar em risco aí o seu cliente, tá? A outra faceta desse artigo 142 já está no parágrafo 2º, que ele diz sobre o outro lado da moeda, sobre a possibilidade de você trazer o bem para dentro da pessoa jurídica pelo valor de mercado. Se você fizer isso, aí diz a lei que vai incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital. Como é que funciona isso? Quando que haverá ganho de capital? Ah, Márcio, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu comprei por 1.400.000. Aí veio a crise econômica, esse bem depreciou e ele agora vale 1.200.000. Na minha declaração de imposto de renda, estava lá por 1.400.000. Se você fizer pelo valor de mercado, não vai incidir imposto nenhum. Tá? Por que não vai incidir imposto nenhum? Porque o imposto que haveria de incidir é o imposto de renda sobre o ganho de capital, também conhecido por aí como lucro imobiliário. Como é que funciona esse ganho de capital? O ganho de capital ele acontece toda vez que o valor da aquisição de um bem, a diferença entre o valor da aquisição de um bem e o valor da alienação, a diferença for positiva. Então, se a diferença for positiva, ou seja, o valor que vendeu menos o valor que comprou, se houver uma diferença positiva, isso é um ganho de capital. Isso é o tal lucro imobiliário. E em cima desse valor, vai incidir imposto de renda. Então, normalmente, quando a gente utiliza o sistema de holding familiar, raríssimos são os casos em que a gente transfere pelo valor de mercado. Em geral, o que a gente aplica é transferir pelo valor que está na declaração de imposto de renda. Ok? Pelo que normalmente é o mesmo valor que a pessoa adquiriu lá atrás, quando comprou aquele imóvel. Tá? Isso porque ele vai para a empresa, vai para dentro da holding num valor muito mais baixo, e esse valor, via de regra, que vai ser utilizado como base de cálculo dos tributos que vão incidir mais à frente. Especificamente o ITCMD, que não é o papo dessa nossa conversa aqui de agora, que depois você vai ver isso aqui em algum outro vídeo nosso e tudo mais, e nós vamos tratar sobre isso. Mas ele vai determinar qual vai ser a base de cálculo desse imposto lá na frente. E é muito importante esse debate, porque além de você definir qual vai ser a base de cálculo desse imposto lá na frente, esse imposto é um imposto que tem uma alíquota, em geral também, ele tem a previsão na Constituição de ter alíquota progressiva. O que é isso? Se a base de cálculo é menor, a alíquota também é menor. Se a base de cálculo fica grande, também cresce a alíquota. Então, quanto menor for a base de cálculo, menor também vai ser a alíquota. Isso, é claro, nos estados em que a alíquota não for fixa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o estado de onde eu venho. No Rio de Janeiro, esse imposto começa em 4% e vai até 8%. Então, a depender do valor da base de cálculo, quanto mais você consegue reduzir também a alíquota. Imagina, uma coisa é você pagar 8% sobre 2 milhões. Outra coisa é você pagar 4% sobre 400 mil. Entendeu? Então a diferença ela vai crescendo muito em relação ao inventário. Tá? Muito mesmo. Por quê? Porque no inventário vai sempre incidir o mesmo ITCMD, só que sobre o valor de mercado dos bens. O valor que vai ser apurado como valor de mercado dos bens. Beleza? Essa é a dica de hoje. A gente se encontra então no nosso próximo vídeo aqui. Olha, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo, com algum colega que também pode ter a sua carreira ajudada, conhecendo um pouquinho mais sobre o planejamento patrimonial da família com holding familiar. A gente se encontra na próxima. Um forte abraço. Até mais.